Oi, eu sou a Mona Lisa. Oi, eu sou a Isabela A gente é aluna de Medicina Veterinária do primeiro ano na Unicentro. e a gente vai apresentar o nosso trabalho de metodologia. A nossa revisão fala como, nas grandes epidemias, a falta de informação pode ser prejudicial, porque as pessoas, em meio ao caos, podem compartilhar notícias falsas, informações que não são verdadeiras, que são as fake news. A peste negra é o nosso primeiro assunto. Ela fala como os felinos foram massacrados em nome da igreja e a sua principal presa, que eram os roedores, aumentou e ajudou a propagar a doença. O nosso segundo assunto é a febre amarela, que dessa vez os macacos foram as vítimas, que eles são mortos confundidos como os transmissores da doença. E o nosso terceiro assunto é a pandemia atual do coronavírus, como o abandono dos animais domésticos, principalmente, aumentou. A metodologia utilizada por nós para fazer pesquisas, reunir informações, foram pesquisas na base de dados do Google Scholar e periódicos CAPES, além de pesquisas em revistas científicas, como a Interthesis e websites. Agora eu vou falar um pouco mais especificamente sobre a peste negra, que na Europa cristã, da Baixa Idade Média, a religiosidade ocupava a cabeça da maioria, praticamente 100% da população. E foi sobre a regência do Papa Gregório IX em que deu-se início à Inquisição Pontifícia, cujo objetivo era acabar com as heresias, perseguir as heresias. A Inquisição atuou de forma bárbara sobre todas as esferas, tanto políticas e econômicas, da sociedade cristã, onde os principais perseguidos, as principais perseguidas eram mulheres acusadas de bruxaria. Além dos humanos, os felinos também foram vítimas dessa perseguição. O Papa emitiu uma bula papal onde considerava os felinos parte de uma certa seita herege. E após o decreto começou o massacre, onde principalmente os pretos eram as vítimas, por causa da cor preta, que simbolizava a morte e o mal, e eles eram considerados seres diabólicos, agentes do diabo e companhias traiçoeiras das bruxas e dos videntes. O asma causado pelas alergias e as alergias causadas pelos gatos também eram consideradas como forma das bruxas tentarem sufocar as pessoas. Com essa grande morte dos gatos, com a morte excessiva, houve um grande aumento de ratos em toda a Europa. E o rato era o hospedeiro ideal para a pulga que abrigava a bactéria responsável pela peste negra. A peste negra foi um dos maiores surtos epidêmicos de toda a humanidade e afetou a Europa no século XIV. Seu auge foi entre os anos 1343 e 1353. A doença era contraída através do contato humano com a pulga infectada pela doença Yersinia pestis. Ela pode ser do tipo bubônica, transmitida pela picada das pulgas presentes nos ratos, que afeta as glândulas linfáticas, causando inchaço e inflamação nas áreas. Pode também ser do tipo septicêmica, onde a doença se espalha para o sistema circulatório e, na maioria das vezes, ela ocorre como uma complicação da peste bubônica. Ou também pode ser do tipo peste pneumônica, onde uma pessoa infectada transmite para outra pelas vias respiratórias, que seria o muco presente no ar. Os sintomas aparecem de 3 a 7 dias após a infecção e incluem febre alta, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo, fraqueza, náusea e vômitos e convulsão. Além da falta de condições mínimas de higiene, a morte dos felinos, causada pelo fanatismo religioso e a falta de informação, contribuiu para um aumento de uma das principais formas de disseminação, que eram os ratos, as suas principais presas. Morreu cerca de 1/3 da população europeia da época, que foram cerca de 20 milhões de pessoas. O segundo tópico da nossa revisão é a febre amarela. Ela é uma doença infecciosa não contagiosa causada por um vírus do gênero Flavivírus. Ela é transmitida por um mosquito infectado, principalmente do gênero Aedes ou Hemagobus. O vírus é dividido em 2 ciclos principais, o urbano simples e o silvestre complexo.
No urbano simples, o Aedes aegypti transmite a doença diretamente ao homem, sem hospedeiros amplificadores. No caso, é o homem que introduz a virose numa área urbana, numa cidade, por exemplo. No silvestre complexo, há várias espécies de mosquitos que podem transmitir a doença, dependendo da região. No nosso caso, na América, as espécies são a Haemagogus e os Sabetes. No ciclo silvestre complexo, os macacos também podem ser infectados, mas diferente dos mosquitos, eles não transmitem a doença, eles servem como hospedeiros amplificadores da virose. E como os humanos, eles, depois infectados, eles morrem ou se curam, ficando imunes para sempre. Os principais sintomas da febre amarela são febre, calafrios, dor no corpo, fraqueza, náuseas e vômitos. Em casos mais graves, são hemorragia, icterícia, que é a pele e o branco dos olhos amarelo, a insuficiência em múltiplos órgãos e, em casos mais graves, pode levar à morte. O método mais eficaz para se proteger contra essa doença é a vacinação, que uma dose previne uma pessoa durante 10 anos. Depois disso, deve ser feito a vacina de novo. A mortalidade global, em casos normais da febre amarela, está entre 5% a 10%. Em casos mais graves, no Brasil, ela se encontra de 40% a 60%. Atualmente, no território brasileiro, ela é uma doença endêmica nas regiões do Norte e Centro-Oeste, onde é localizada a floresta amazônica, causando surtos isolados ou de epidemias de menor ou maior impacto. Em outras regiões do Brasil, ela possui períodos de emergência, com padrão sazonal entre dezembro a maio, quando o vírus encontra condições favoráveis para se desenvolver, como alta temperatura e umidade e baixa cobertura vacinal. A preocupação com a febre amarela, a desinformação e a propagação de fake news, que são notícias falsas, estão levando pessoas a praticar um crime, que é o extermínio de macacos infectados e não infectados, que são tratados como reservatório da doença e transmissores. E é mais preocupante ainda quando a gente sabe que 70% dos macacos da Mata Atlântica estão ameaçados de extinção. Os macacos são animais que não transmitem a doença e são mecanismos importantíssimos para as autoridades sanitárias. A morte entre eles é um dos principais mecanismos para a detecção precoce da circulação do vírus em uma localidade, que permite uma resposta rápida para que não aconteça casos em humanos. Portanto, quando um deles é encontrado com febre amarela em um parque ou numa floresta, por exemplo, é um sinal para as autoridades sanitárias isolarem a área ou permitirem acesso apenas para quem é vacinado. Os animais são mortos por pedradas, pauladas, envenenamento e queimaduras, além dos saguis, espécies ameaçadas de extinção como bugios e micos-leão dourados estão sendo alvos de ataques. Por isso, é muito importante lembrar que apenas os mosquitos transmitem a doença e o lugar dos macacos no ciclo da febre amarela é equivalente ao dos humanos. Agora, falando um pouco do coronavírus na situação atual que a gente se encontra. O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias, normalmente em animais, mas devido às altas taxas de mutações esporádicas e espontâneas, começou a circular entre as pessoas. Os primeiros casos em humanos foram isolados pela primeira vez em 1937, mas apenas em 1965 que eles foram documentados através da microscopia. Em 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, foi descoberta uma nova mutação do vírus chamada de SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19, com a capacidade de infectar humanos e probabilidade de contágio maior que os já existentes. Nos meses seguintes, a infecção, o contágio, tomou proporções globais, momento em que foi decretado mundialmente uma pandemia. A transmissão da doença pode ocorrer de maneira direta, de pessoa para pessoa, com gotículas expelidas através da fala, da tosse ou de espirros de pessoas doentes, ou indireta, por meio de contato com superfícies infectadas,
transportando vírus para as mucosas da boca, nariz e olhos. O infectado pode ser assintomático ou desenvolver sintomas, onde os mais comuns consistem em tosse seca, febre e cansaço, podendo também sentir dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta ou diarreia. O quadro pode evoluir e para casos mais graves, que incluem síndrome respiratória aguda e insuficiência renal. Um ponto que preocupou os tutores de cães e gatos foi a possibilidade de seus animais se infectarem ou transmitirem a doença. Pelas pesquisas realizadas até o momento, não existe possibilidade de contaminação animal-humano. Porém, já foram relatados casos em que donos diagnosticados com a doença infectaram seus bichinhos. Na maioria dos casos relatados até o momento, os cães e gatos não apresentam sinais clínicos para a doença, apenas o diagnóstico positivo para o agente infeccioso. Novamente, a falta de informação e propagação de fake news afetou os animais. O número de abandonos de cães e gatos aumentou drasticamente, segundo médicos veterinários e ONGs do Brasil. E dentre as principais justificativas para abandono estão o medo do contágio humano via animal, que, como já falado anteriormente, não é possível de acontecer. Por isso é importante que pessoas testadas positivas por Covid-19 e que possuem bichinhos de estimação restringam o contato com eles e diminuam expressões de afeto, como abraços e beijos, compartilhamentos de comida, e mantenham boas práticas de higiene, como lavar as mãos, usar máscara e usar álcool em gel. É necessário também evitar o contato com animais desconhecidos e para animais domiciliados que têm acesso ao exterior. Quando vão passear, por exemplo, é importante limpar as patinhas e eles em si quando chegar em casa, evitando o uso de álcool em gel e detergentes, porque podem fazer mal para o bichinho. Podemos concluir que a falta de informação e as fake news funcionam como uma epidemia alternativa, que também gera diversas vítimas, que nesse caso são os animais, como os felinos durante a Idade Média, os macacos na febre amarela e os cães e gatos na atual pandemia. Por isso é tão importante garantir o acesso de informação a todas as pessoas para que ninguém acabe cometendo nenhum crime. É isso então, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco com o nosso trabalho. E obrigada por assistirem até aqui e até a próxima.